Uma igreja para pertencer. É sobre isso que eu quero refletir rapidamente e desejo falar nessa noite. Queridos irmãos, pastores, autoridades que estão aqui, eu quero dizer que uma igreja não cresce sem o sacrifício de alguém ou de alguns. Alguém precisou não apenas ser um contador de histórias de igreja, mas precisou fazer história dentro dela, ser protagonista dessa linda obra chamada igreja. Alguém precisou suar, alguém precisou abdicar do seu tempo, dos seus sonhos, dos seus projetos, para que a história da igreja fosse construída. Eu, na verdade, poderia citar vários nomes nessa noite que fizeram isto, mas certamente, como já disse outrora, esqueceria alguns e me tornaria injusto, mas sim, seriam vários homens e várias mulheres. E quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que a igreja é um edifício, e a Bíblia retrata a igreja como um edifício. Paulo vai dizer, falando ao povo que estava em Éfeso, no capítulo 2, verso de número 20, ele diz que a igreja é um edifício construído para a morada de Deus, em espírito. Em outro texto, Paulo diz que a igreja é a coluna, é a firmeza da verdade, ou seja, ela é a sustentação daquilo que conhecemos como ética, princípios, valores, e nós como igreja não podemos perder isto. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, que quando Moisés construiu o tabernáculo, e a palavra hebraica é Shekinah, que por muito tempo se pensou que Shekinah era glória. Não. Shekinah significa habitação, morada de Deus em glória. E a Bíblia diz que Moisés estabelece o Shekinah no deserto, o tabernáculo no deserto, morada de Deus, para ser referência para o povo. Desde então, o povo de Israel passa a ser chamado de congregação dos eleitos, que é um termo correspondente ao grego eklesia, que significa tirados para fora, povo separado, povo exclusivo, para uso e posse de Deus, para representação do Todo-Poderoso. E nessa noite eu ouso lhes dizer que, à luz das Sagradas Escrituras, que não há nenhum povo, nenhuma organização, instituição autorizada a representar o céu, senão a igreja. A igreja não é a maior, mas ela é a única representação do céu na terra. A tal ponto que Jesus diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Porque a igreja é a agência central de Deus aqui na terra. Sendo assim, nós somos a igreja do Senhor, e nós nos alegramos com isso, e nós temos que nos orgulharmos disso, porque hoje em dia muitas pessoas têm feito pouco caso da igreja do Senhor. Então a igreja, deixa-me te falar, sabendo disso, eu creio e te digo que Deus conta conosco, porque nós somos o povo escolhido, o povo separado de Deus aqui na terra. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. E por isso, deixe de lembrar, Deus conta com você. Dá uma balançada no irmão que está do lado e diga assim: Deus conta com você, para que a sua palavra seja pregada, espalhada aos 4 cantos da terra. Nós somos a representação de Deus aqui neste mundo. Só quem crê nessa verdade, por favor, dê glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Você
é a igreja do Senhor. Você representa o céu aqui na terra. E é por isso que Jesus fala assim: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Será que Jesus está aqui hoje? Dá uma cutucada no teu irmão que está do lado, diga assim: Jesus está aqui. Não, fala melhor, fala assim, boca cheia, diga: Jesus está aqui. Aleluia. Jesus está aqui, faça festa, Jesus está aqui. Ele veio aqui nessa noite, Ele veio nessa inauguração, Ele está aqui. Agora, queridos, o que encontramos em Mateus capítulo 3 é o ministério de João, o chamado Batista. E alguém que frequentou o seminário teológico, a essa altura já se perguntou: o que é que tem a ver esse texto com a igreja? Porque João Batista, para começar, não era igreja. Porque, afinal de contas, a igreja não havia sido ainda estabelecida. Mas eu te digo, tem tudo a ver. De forma que eu gostaria de mostrar aos irmãos algumas características de uma igreja que vale a pena você pertencer. As características de uma igreja que representa o céu. E eu gostaria de começar, como faz o próprio texto, falando da figura do Supremo Pastor, Jesus. Gostaria de falar sobre o pastor. E qual é o papel do pastor que representa Deus na terra? Bem, se olharmos para João Batista, nós vamos perceber que ele não era um showman. Não era. João Batista não era um artista. João Batista não era uma personalidade egocêntrica, exótica, faraônica. Na verdade, nós vemos que ele era desapegado aos holofotes. Na verdade, a Bíblia apresenta João Batista como um homem comum, porque pastores são homens comuns, cuidando das coisas incomuns. São pessoas normais, cuidando das coisas espirituais. João Batista, para mim, pastor Almir, é a maior figura do intervalo do Novo para o Velho Testamento. O próprio Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, não há um maior do que João. Mas você que está aqui poderia dizer: mas por quê? Pastor Caleb está dizendo: mas por quê? Porque quando você olha a Bíblia, você não vê uma grande pregação de João. Você não vê nenhum livro que ele escreveu. Você não vê relato de nenhum milagre que ele proporcionou. Você não encontra na Bíblia, Joel, quais os territórios que João Batista fez crescer a pregação do Evangelho. Você não encontra. Mas Jesus diz que dentre os nascidos de mulher, ele é o maior. E eu fiquei pensando: o que é que tem esse camarada? Por que Jesus diz isto? Pois bem, a Bíblia diz que João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias, para quem não sabe, era sumo sacerdote da turma de Abiás. Logo, seu pai Zacarias cumpria as funções do templo. Partindo desse princípio, podemos afirmar que o lugar de João Batista, como foi lido aqui, não era o deserto, pastor Eduardo, mas era o templo. Porque na morte do seu pai, ele assumiria como sumo sacerdote o lugar do seu pai. Para falar a verdade, querido, se trouxéssemos para o nosso tempo, João Batista era uma espécie de rebelde. Ele não se submeteu ao padrão religioso de Israel do seu tempo. E por quê? Porque nos dias de João Batista, tanto o sacerdócio quanto o levirato deixaram de ser ofícios espirituais para ser cargo político. Agora era Roma que designava os sacerdotes.
Era Roma que controlava a ação e o culto da religião, tudo até a adoração. E quando João Batista olha aquilo, ele não quis se submeter àquele sistema romano que estava invadindo o ambiente profético de Israel. E como ele não quis se submeter, ele larga todas as promessas e garantias do sacerdote e vai para o deserto ser a voz. Fala comigo, a voz. João Batista era a voz. E ele é a voz, segundo a Bíblia, que prepara o caminho para Jesus. Ele é a voz que rompe o silêncio de Deus depois de 400 anos que Deus silencia. E ele vai para o deserto para ser o que ele foi chamado para ser, a voz. E desde já, Marcílio, eu aprendo uma coisa: tem tanta gente por aí querendo ser alguém que não é, querendo ser aquilo que Deus não chamou para ser. E João Batista entende aquilo, entende que ele foi chamado para ser uma voz. E o que é que ele dizia com essa voz? Ele dizia: atrás de mim vem um, o qual não sou digno nem de desatar suas sandálias. E o que é que João está dizendo com isso? Ele está dizendo isto: eu não vim falar por mim, eu não vim fazer o meu ministério conhecido, eu não vim fazer o meu nome. João Batista tinha consciência que ele era apenas um que abriria o caminho, era apenas um que preparava a chegada. De forma que numa igreja que vale a pena pertencer, o pastor sabe que ele é apenas um preparador. Ele é apenas uma figura que Jesus quis levantar para preparar o caminho e nada mais. Quando perguntaram para João: quem é você? Quais são as suas pretensões? De onde você veio? Onde você quer chegar? E João diz: eu não sou ninguém. Eu sou apenas a voz. Quem está entendendo essa palavra até aqui? Em segundo lugar, o segundo elemento para pertencer a uma igreja, para que você escolha uma igreja, é a mensagem. A mensagem não é uma voz, mas é a voz. Perceba, a Bíblia diz que João é dissonante. João não fala aquilo que eles querem ouvir. E como nós temos dificuldade de ver o evangelho ser pregado do começo ao final, sem que o pregador não queira agradar os seus ouvintes, e aí pregam meio evangelho, uma pataquada sem fim. Mas João fala aquilo que Deus está colocando no seu coração, porque ele não está preocupado com o seu cargo. E sabe por que ele não está preocupado? Porque ele tem uma mensagem. E qual era a mensagem de João? Metanoia. Repete comigo: metanoia. Metanoia. Metanoia, queridos. A pregação de João se restringia a esta palavra: metanoia, arrependei-vos. E a palavra metanoia não é se constrange. A palavra metanoia não é remorso. A palavra metanoia significa mude de natureza. Porque arrependimento literalmente é mudar de natureza. Alguém já disse que metanoia é o mesmo processo pelo qual passa a largata, porque ela constrói um casulo e fica preso dentro dele. Porque dentro dele, do casulo, a largata vai morrer. Nesse processo, a largata perde suas pernas, e a estrutura do seu corpo, Jailson, vai se rasgar. Nesse processo, as suas asas vão nascer,
E enquanto nasce, ela está morta. Porque ela é rasgada, partida ao meio, ela está vivendo uma metanoia, sua natureza está mudando. E quando ela começa a mudar, ela começa a bater do casulo, exercitar suas asas, fortalecer suas fibras para a próxima fase, e ela começa. E quando o casulo cai, aparece uma linda e colorida borboleta. Mas não esqueça, um dia essa borboleta já foi largada. Um dia você que está aqui já foi velho homem. E hoje, para a glória de Deus, você é um novo, transformado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Agora pergunte a largata se ela quer voltar, a borboleta se ela quer voltar a ser largata. Ela vai olhar para você e vai dizer, está doido. Ou como a turma de Gravatá fala, estás doido. Eu vivi um processo irreversível. Eu fui transformado em borboleta e não posso voltar a ser largata, não me cabe mais ir lá. O que é diferente, Enéas, do porco? Porque o porco você pode dar um banho no porquinho com aquele sabonete cremoso, pastor Eduardo, pastor Caleb. Você pode colocar um perfume, pode colocar um lacinho, você pode limpar ele todo, colocar uma fita, mas não tem jeito, quando você solta ele, ele volta para onde? Ele volta para a lama. Mas a metanoia limpa de dentro para fora. Então presta atenção, há processo da vida que precisamos passar, e que Deus não vai nos tirar desses processos, e vão doer, porque são processos de metanoia. Eu tenho um amigo pastor que ele foi pregar numa cidade, numa cruzada evangelística, e ele conta que uns anos atrás foi interpelado por um irmão em uma igreja do qual ele foi pregar. E ele disse, pastor, o senhor lembra que pregou em tal cidade, em tal cruzada evangelística, e pregou tal tema? E ele disse, eu sei que eu estive nessa cidade, mas não sei o que preguei, nem quanto tempo faz isso. Ele disse, o senhor estava lá. O que o senhor não sabe é que eu não estava nessa cruzada. Eu estava com mais 8 amigos numa casa, cheirando cocaína. E nós estávamos aguardando o Senhor acabar a cruzada, porque nós iríamos assaltar o banco daquela cidade. E quando o Senhor começou a falar dos gemidos, o quarto tipo de gemido foi o quarto gemido do Espírito. E eu não sei o que aconteceu, que quando o Senhor começou a falar do gemido do Espírito Santo, eu saí doido de casa, onde eu estava, e fui para a praça. E ali eu aceitei Jesus. E o pastor disse, mas o que foi que aconteceu? Ele disse, a polícia já estava no encalço da gente. E quando os meus amigos foram buscar, porque pensavam que eu estava muito malucão, houve uma troca de tiros, eu fui alvejado, preso. Passei alguns anos na cadeia, mas lá eu continuei a ser crente. E hoje, pela graça de Deus, Deus reduziu a minha pena, e hoje eu sou presbítero da Assembleia de Deus. A palavra de Deus é a palavra que transforma. A palavra de Deus é aquela que provoca a metanoia. Era um homem que cheirava cocaína e estava pronto para matar e para morrer. Mas quando a palavra é pregada, o Espírito toca.
Assim como Ele fez na tua vida. Quem era você? Não era para você estar aqui, mas Deus resgatou você, transformou esse coração de pedra em um coração de carne, mudou a tua história, e hoje você veio nessa igreja para glorificar o Deus que você serve, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E só você que crê nisso, por favor, comece a glorificar a Deus, porque Ele veio para o culto. João, quem é você? Uma voz. E o que você tem? Eu tenho uma mensagem. João tinha uma mensagem. E a minha pergunta para você que está aqui é: qual é a sua mensagem? Quem é você nesta casa? Você tem uma voz? Você tem uma mensagem? Terceiro lugar, uma igreja para pertencer é uma igreja onde todos são semelhantes e igualmente importantes, Douglas. No capítulo 3 de Mateus, verso 6, a Bíblia diz: e todos eram batizados por Ele. Não importava a posição social, o nível intelectual, não tinha tapete vermelho para ninguém. Todos que chegavam ali teriam que se submeter à mesma palavra, à mesma mensagem, o mesmo princípio, Joel, a mesma régua, a mesma voz, metanoia. E aqui eu aprendo a grande lição: todos nós somos igualmente importantes à casa de Deus. Diga aí para o irmão que está do lado, diga assim: você é importante para Deus. Você é importante para Deus. E uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus não esteia carpete vermelho para ninguém. Ele é Deus. Não. Eu não estou falando aqui contra honra e reconhecimento, porque isto é bíblico. Mas ninguém se sinta no nível de dizer: sou mais importante que os outros. Foi nisso que Naamã comeu cascalho, Larissa. A Bíblia diz que ele chegou diante de Eliseu, o profeta, aliás, na casa de Eliseu, porque o profeta, você conhece a palavra, nem saiu de casa, mandou um servo falar com o comandante. E alguém chegou para o profeta e disse: o comandante da Síria está aí na porta. E Eliseu de casa mesmo disse: manda ele ir no Rio Jordão, tomar banho, manda ele mergulhar no Jordão. E a Bíblia diz que Naamã diz: pensei que ele iria sair e se colocar diante de mim. Você sabe o que significa se colocar diante de mim? Ali era assim: se ajoelhar, seu comandante, estou ao seu dispor. Porque Naamã estava acostumado com homens que se ajoelhavam e se prostravam diante dele. Mas a Bíblia diz que o profeta nem vem, manda um servo. E a ideia que Naamã tinha na cabeça era que quando o profeta se colocasse diante de mim, ele invocaria o seu Deus e me curaria da lepra. Mas ao invés disso, ele me manda tomar um banho no Jordão. Então Naamã diz o texto: porventura na Síria não tem rios melhores que Jerusalém, Israel? Não são Abana e Fafá rios melhores que o Jordão? E aí ele disse: não vou mergulhar não. Eu não vou mergulhar não. Aí um servo disse: meu pai, o senhor já viajou 600 quilômetros, trouxe ouro, prata, roupa de festa para o profeta. O que custa fazer o que o profeta está mandando, que é mergulhar no rio? Presta atenção no que eu vou te dizer.
Naamã iria perder a bênção porque pensou que Deus iria bater continência para ele. Sabe, Léo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Aldo. Mas nós mandamos convite para todos os vereadores e também para outras autoridades. Mas eu disse, só vem quem o Senhor quiser. Porque uma coisa que eu aprendi é que Deus não bate continência para ninguém. O meu Deus não precisa de ninguém. Chamei pastores, chamei autoridades. Não consegui nem falar com a autoridade, nem me deixaram falar com a autoridade dessa cidade. E eu disse, Deus, vem quem o Senhor quer. Porque o Senhor deve ser respeitado, lembrando que o homem passa, o mandato passa, mas Deus é o único que fica conosco. Há profeta em Israel. Ei, há profeta em Israel. Meu Deus, numa igreja que vale a pena pertencer, todos são membros do mesmo corpo e são vistos como iguais. Provoca aí o teu irmão que está do lado e diga assim: somos membros de um só corpo. Aleluia. Quem já ouviu falar do pastor David Wilkerson, considerado o maior profeta da América no século 20? Ele foi pastor durante muito tempo na Times Square e depois de alguma época foi pastor de uma igreja nobre, riquíssima, elitizada na cidade de Beverly Hills. E teve um dia, gente, que seu avô, pastorzão, na Pensilvânia, matuto, brabo. Sabe, Jota, daquele matuto brabo? Tu conhece um bocado. Grosso, mas era pastor. E o pastor David Wilkerson queria honrar o avô, mas sabia como o avô era. E ele disse: eu vou honrar, não sei quanto tempo tem meu avô. E aí chamou o velho. E aí o avô Wilkerson foi, já foi saudando a igreja e foi tirando a bota. E David Wilkerson começou a passar mal. Ele disse: meu Deus do céu, agora vai acabar com tudo. E o velho tira a bota e coloca em cima da mesa. Pá! David Wilkerson não sabia se chorava, se ia lá dar um abraço do avô, se mandava parar, encerrava o culto. Ele disse: vai ficar feio agora. E o avô, não achando pouco, pegou aquela bota, botou a mão dentro, pegou a bota e puxou na mesa assim, e ficou um maço de barro naquela mesa que era o altar. Aí ele olhou para a turma e disse: eu sei, eu acabei de ferir o orgulho de vocês, mas Deus me trouxe aqui para arrancar a casca da vossa arrogância. Na igreja, para você pertencer, o centro sempre será Jesus Cristo, porque Ele deve ser glorificado. Não cabe arrogância dentro da igreja do Senhor. Se você crê nisso, glorifique a Deus. Agora olhe para o seu vizinho e diga: desce um pouquinho mais. Não, você não fez não. Diga assim: desce um pouquinho mais. Porque quanto você desce, quanto você mais desce, quanto você mais desce, mais Jesus aparece. Aleluia!
Oh, glória! Funcionar. Quarto e último lugar, e eu encerro aqui. Uma igreja para pertencer é uma igreja onde Jesus é honrado. Amados, ele está lá no deserto batizando pessoas. Batizando quem? Mas João está batizando e está olhando para o de trás. E de repente João vê um no meio da multidão. Pastor, João sabia que era Jesus? Calma lá. E quando aquele João viu na multidão, aquele homem chegou perto para ser batizado. João diz: não posso te batizar. Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E por que João disse isso? Porque João, o Senhor já tinha falado com João desta forma: aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, é ele o Cristo. Porque antes de Pentecostes, sobre 3 pessoas havia uma ação do Espírito Santo: reis, profetas e sacerdotes. Mas o Espírito Santo vinha, fazia obra e se retirava. Mas quando João Batista viu que sobre Jesus o Espírito Santo não se movia, estava lá, ele disse: é ele o Cristo, é ele o Cristo. Ele teve a certeza. E sabe o que é que João estava fazendo? João estava honrando a Jesus, reconhecendo sua superioridade. João estava dizendo: Senhor, eu sou apenas uma voz, mas tu é aquele que haveria de vir, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias, eu não posso. João está honrando a Jesus. Sabe qual é a igreja para você pertencer? É uma igreja onde Jesus é honrado, porque o seu nome está acima de todo nome. E para terminar, uma igreja para pertencer é uma igreja onde Jesus está presente. Uma pergunta que eu sempre me faço é: Jesus, o Senhor está presente na igreja onde eu congrego? Jesus, o Senhor está lá? Parece loucura, né? Como é que Jesus não vai estar na igreja? Eu me lembro que um dia Jesus falou comigo, quando nós falamos sobre estar ou não em igreja. Ele disse para mim: pastor Eduardo, eu estou aonde eu sou respeitado. Jota, tem um monte de igreja, mas há homens que não respeitam mais a palavra de Deus nem o Senhor. Há homens que vêm nesse altar e falam de Jesus, mas não vivem, mas nem têm temor pela palavra, não tem mais autoridade, não se arrependem, não tem temor. Jesus está onde ele é respeitado. Eu lembro da história do irmão negro que queria, porque queria ser membro de uma igreja onde a maioria, 100%, era branco. E ele foi falar com o pastor, e o pastor disse: eu não te aconselho a você ficar aqui, eu vejo que a turma é meio preconceituosa, sendo que o pastor era. É melhor você orar. E ele disse: eu vou orar para ser membro dessa igreja. Dias depois, o homem volta e diz assim: é verdade, o Senhor disse que não era para eu congregar aqui. Jesus falou comigo. Aí o pastor disse: eu não disse a você? Ah, pastor, mas ele justificou, ele me falou. E o que foi que ele te falou? Ele me disse que também tentou congregar aqui e não deixaram.
pergunto a vocês que estão aqui: Jesus pode congregar aqui? Jesus vai ser honrado nesse lugar? A sua presença é valorizada nessa igreja? Sua palavra pode ser pregada aqui sem medo, mas com temor por Ele e por ela? Então fique de pé.